Dia, estamos ao vivo para o estudo do livro Porque o Amor é Importante. Voltamos toda terça às 9h30 da manhã. Nós já estamos no 14º encontro. Todas as aulas estão salvas aqui no meu Instagram, tá? E também no meu YouTube, Alcione Andrade Oficial. Procurem lá. Tem uma playlist só das aulas de terça-feira, das aulas do livro. Esse estudo é muito bom. Esse estudo tá demais, esse livro é muito bom. Se vocês não têm, comprem ele. Ele vai ser a base da minha palestra em Cianorte para os médicos e para os pais e professores, que vão ser 3 palestras, né? Um para os pais, um para os médicos e para os professores. Eu vou usar um pouco desse e mais de outros 4 livros que são um pouco mais práticos, porque esse aqui é bem teórico. E ele tem muita explicação científica, neurociência pura, assim, ele é demais. É muito bom esse livro, gente. Porque o Amor é Importante, da Su Guerra. Tá? É pra vocês ficarem espelhados, né? Eu já tinha começado aqui a leitura do livro, já tinha começado o estudo, mas caiu o vídeo. Então eu vou retomar aqui na parte que a gente parou do encontro passado, tá? Então esse é o encontro 14º e nós estamos no capítulo do cortisol corrosivo no organismo, capítulo 4 do livro, cortisol corrosivo. E pra quem tem a edição, a segunda edição, que é essa aqui, tá na página 85, tá bom? Oi, Renata! Vamos lá. Essa visão moderna do temperamento focada na sensibilidade ou na força do bebê é um pouco diferente da compreensão psicanalítica clássica das crianças, cujo foco estava nos diferentes níveis de impulso sexual e agressivo da criança. A gente terminou o encontro passado conversando sobre se é natureza da criança ter uma personalidade, ter um temperamento, assim por diante, ou se é criação que leva a criança a ser assim. E ela tá continuando explicando sobre isso, tá? Então ela vai questionar a teoria de Freud, que fala dos impulsos sexuais e agressivos da criança. Né? Ele tem esse princípio e ele vai explicar aqui um pouquinho. Na teoria de Freud, acreditava-se que a força ou a fraqueza desses impulsos sexuais e agressivos os tornava mais ou menos propensas a neuroses. Os primeiros psicanalistas tinham a tendência de focar em como cada criança passava pelos diferentes estágios de desenvolvimento. Os problemas surgiam quando a criança se tornava fixada na fase oral ou anal. Embora essa abordagem reconheça a importância das experiências iniciais nos desfechos mais adiante na vida, ela não reconhece adequadamente como os pais e outros cuidadores adultos podem afetar o desenvolvimento do bebê. Então essa teoria de Freud, ela reconhece realmente que as coisas lá no início da vida impactam a pessoa que a gente é. Só que ela não reconhece nessa teoria como o relacionamento do adulto impacta, como o adulto trata essa criança impacta, como essas relações que realmente impactam o desenvolvimento dessa criança, tá? Oi, Isa, que bom que você chegou. Somente depois da Segunda Guerra Mundial, Isa, eu sei que você tem um livro aí, nós estamos na página 86 agora, acabei de virar, tá? Somente depois da Segunda Guerra Mundial é que os psicoterapeutas mudaram sua ênfase nas interações reais entre as pessoas e começaram a se concentrar mais corajosamente nas ligações entre as experiências de uma parentalidade inicial rígida, imprevisível ou negligente e as dificuldades emocionais mais tarde na vida. Pesquisas posteriores efetivamente confirmaram que a parentalidade, pelo menos na mesma medida de genes e fatores inatos, determina muitos desfechos. Ou seja, as pesquisas confirmaram que a parentalidade, ou seja, a qualidade da relação dos adultos com a criança, é na mesma medida dos genes e desses fatores inatos, na mesma medida determinante dos desfechos. Ou seja, não, aquilo que eu tava falando, eu falei antes quando o vídeo caiu. Eu tenho rinite, meus pais têm rinite, é genético. Mas não é porque tá nos meus genes que eu precisaria desenvolver a rinite. Porque existe a epigenética, que é o que eu faço com tudo isso, que ativa ou não um gene que tá lá no meu código genético, no meu mapa genético. Tá? Então, não é só o gene que determina. O gene determina, mas ele é ou não ativado pela vida que eu levo. E aí tem questões fisiológicas, questões emocionais. A gente tá vendo aqui o quanto o cortisol ativa ou desativa as células doentes, né? Ou predispostas a doenças e assim por diante. Tá? Então, olha que interessante que as pesquisas foram confirmando. Por exemplo, há uma linhagem de ratos que é geneticamente predisposta a sentir mais medo do que outras linhagens de rato. Deixados com suas mães biológicas, esses filhotes de rato tendem a ser temerosos e facilmente estressados. Mas,
Quando as pesquisadoras colocaram para serem adotados por mães ratas não temerosas, encontraram que esses filhotes cresceram sem ter medo. Claramente, qualquer que seja a tendência genética, era a criação que importava. Tem uma citação aqui de 97. Do mesmo modo, os ratos de uma linhagem caracterizada por baixa agressividade se tornaram agressivos quando foram criados por mães adotivas caracterizadas por alta agressividade. E vice-versa. Também tem citação aqui. Mas o mesmo acontece com os seres humanos. Pegue um grupo de bebês de temperamento reativo. Seus genes parecem tê-los destinado a serem supersensíveis ao estresse. Eles são os queixosos do mundo, os bebês chorosos que se tornam adultos neuróticos. Na verdade, as pesquisas confirmaram que, deixados por si próprios, eles tendem a acabar com um apego inseguro em relação às suas mães. No entanto, a pesquisadora holandesa Daphne van den Boom não os deixou por si próprios. Ela queria saber se suas mães poderiam aprender a gerenciá-los de um modo que acalmasse o seu estresse. Para esse fim, ela concebeu um tipo de instrução e suporte de curto prazo para mães de bebês sensíveis que visava ajudá-las a responder melhor aos seus bebês. Com essa ajuda, a maior parte desses bebês mais difíceis de fato cresceu com um apego seguro. Já ouviram falar, gente, dos bebês high needs, né, com altas necessidades? As pessoas adoram dar diagnóstico e rótulo para tudo, né? Eu já ouvi falar, muita gente vai falar, se eu tô com um bebê high need aqui em casa, não sei o que são os bebês de altas necessidades. Na verdade, o bebê pedindo o que ele precisa, só que nós não temos pra dar, então a gente acha que é demais. Toda mãe acha que o bebê pede demais, gente. É muito difícil uma mãe que acha que o bebê não pede demais. Inclusive, quando tem uma mãe que acha que o bebê não pede demais no começo da vida, quando o bebê faz lá, assim, 1 ano, 1 ano e meio, 2, começa a falar, meu Deus, alguém sequestrou meu bebê e colocou outro aqui no lugar, porque agora ele pede demais. E assim, ele continua sendo uma criança igual qualquer criança de 2 anos, mas a gente já se acostuma, né, lá atrás, com o bebê que não pede, por exemplo. Que bom que tá aprendendo a pedir. Então, oi, Bárbara, que gostoso. Então, a ideia é a gente entender que existem sim, a gente fala dos bebês mais sensíveis, mas que existe toda a possibilidade, de acordo com o que a gente tratar, cuidar e acolher esse bebê, dele ter esse padrão, né, mudado. Por quê? O relacionamento do adulto com o bebê, o jeito que ele é cuidado, o jeito que ele é tratado, o jeito que suas necessidades são atendidas é tão determinante para o desenvolvimento da sua personalidade e comportamentos quanto a genética. A ciência já comprova, tá? Esse tipo de trabalho indica fortemente que o temperamento não determina desfechos. A segurança emocional depende muito do tipo de cuidado que o bebê recebe e se os pais são capazes ou não de atender às desafiadoras necessidades mais exigentes de seus bebês. Como os pesquisadores que estudam o apego sempre apontaram, o apego emocional seguro é, em resumo, o produto de um relacionamento, não de um temperamento individual. Gente, isso é super importante, tá? O apego seguro de um bebê tranquilo, que tem segurança, não se determina pelo temperamento da criança. Determina pela relação com seus cuidadores, tá? O que é estresse para um bebê? A maior parte de nós tem uma ideia do que é estresse para um adulto. Talvez o estresse esteja associado a trabalhar longas horas, tentar fazer coisas demais, ou estar sob pressão para alcançar um objetivo, ou também está associado às pressões da maternidade, que exigem cuidados 24 horas por dia, sem tempo para dormir nem descansar, ou a luta para sobreviver em condições de pobreza e violência. O que essas ideias de estresse têm em comum é que o estresse está relacionado com sentir-se oprimido, com falta de recursos suficientes para atender às exigências que a vida coloca sobre você, ou tentar sobreviver em situações específicas sem apoio suficiente de outras pessoas. Ele está definindo o que é estresse para nós adultos, né? Essa é a versão adulta do estresse. Mas o que significa isso na primeira infância? Para os bebês, o estresse provavelmente tem muito mais a ver com a sobrevivência física pura. Os recursos dos bebês são tão limitados que eles não são capazes de manter-se vivos. Por isso, é muito estressante para eles se a mãe não está lá ou não responde rapidamente, fornecendo leite, o calor ou a sensação de segurança de que necessitam. Ai, mas ele só quer colo, eu já dei mamar, eu já troquei a fralda, ele já tá bem, já tá tudo, ele só quer colo, agora eu vou deixar chorar, ué. Só quer colo, onde já se viu? Necessidade inata do bebê, ele precisa sentir-se seguro para
Sobreviver, para o seu cérebro ficar tranquilo e poder se desenvolver tranquilamente. Quando essas necessidades não são atendidas pelos outros, o bebê pode tornar-se mais consciente de uma sensação de impotência e desamparo. O estresse para o bebê pode até mesmo ter a qualidade de um trauma. E isso a gente está estudando lá no livro do trauma também, não aqui com vocês, mas muito forte. O quanto nós somos traumatizados, sim, e não são de situações extremas do tipo... nem todo mundo passou por abusos sexuais na infância. Ok, isso traumatiza, claro que traumatiza. Mas a grande maioria passou por negligência, por ser deixado chorar, por não ser ficado no colo. Isso tudo também traumatiza, leva para um outro lugar no cérebro de nível de sobrevivência, tá? Sem a ajuda dos pais, ele poderia efetivamente morrer. Em recém-nascidos, a resposta ao estresse pode ser produzida pelo perigo físico, como um parto por fórceps ou circuncisão. Tem citações aqui. Confirmando sua utilidade como modo de atender ameaças súbitas à integridade corporal e à necessidade de sobrevivência. Ou seja, graças a Deus existe, né? O fórceps, cada vez existe aquela questão de sucção, né? Na hora do parto. Mas deve ser usado por uma necessidade de sobrevivência do bebê. Por quê? Porque vai trazer impactos. Vai trazer impactos para o desenvolvimento de crenças, né? Dessa questão de crenças das necessidades de sobrevivência. Bebês que tiveram partos, gente, por fórceps, que tiveram partos que precisou da sucção, que teve que ter intercorrência no parto, que teve, sei lá, que correndo para uma cesárea, que teve que ir para UTI. Todos esses bebês, gente, precisa de muito colo depois. Todos precisam, mas talvez eles peçam mais colo, mais mamar, mais o que? Por quê? Porque o cérebro dele registrou insegurança, registrou perigo, registrou alguma coisa que podia ferir ele, que não parecia natural, não parecia seguro. Então ele precisa, durante principalmente esse pós, né? Assim que ele conseguir vir pro colo da mãe, sei lá, o bebê fica na UTI muito tempo, que fica horas, que seja. Horas para um bebê que acabou de nascer é a vida toda dele. Né? Ah, mas ele só ficou 2 horas na UTI, só ficou 15 minutos na UTI. Era 15 minutos que era a vida toda dele. Agora ele tem mais, os registros deles iniciais é de insegurança. Então, muito colo, muito para novos registros, até o ponto que a gente substitua, né? A gente cubra aqueles com registros de muita segurança, tá? O fato de o bebê chorar por dor mental quando está sofrendo presumivelmente também tem uma função importante. Eles criam estresse aos pais com êxito, cessando a sua perigosa desatenção de modo a garantir uma resposta e, com isso, a sua sobrevivência. Na idade adulta, ainda usamos nossa resposta ao estresse em situações que ameaçam a nossa sobrevivência física, como acidentes, cirurgias ou assaltos. Entretanto, em nossos ambientes modernos, menos fisicamente perigosos, a resposta ao estresse provavelmente é desencadeada com mais frequência por ameaças psicológicas. Temos maior probabilidade de ficarmos estressados por perder uma promoção ou ser pego como uma prostituta do que por ser perseguido por um tigre. Isso faz sentido quando consideramos que na sociedade moderna a sobrevivência depende da aceitação social e do status social. É muito estressante quando essas coisas estão em jogo. Hoje é pelo que nós lutamos, né? E pelo que a gente aprendeu a querer sempre estar certo, aplaudido, elogiado na sociedade, né? Lá a gente consegue liberar os hormônios necessários. Na sociedade humana, há uma espécie de estoque de troca das emoções. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Na sociedade humana, há uma espécie de estoque de troca das emoções, dos quais o cortisol parece ser um subproduto. Quanto mais o estoque social aumenta, mais o cortisol cai. No entanto, quando o estoque social diminui, o nível de cortisol aumenta. O trabalho de Robert, olha gente, olha que interessante que é isso para a mãe puérpera. A mãe puérpera vai ouvir, se ela decidir ficar com o seu bebê no colo o dia inteiro, ela vai ouvir críticas. E o nosso cérebro está buscando sempre elogios da sociedade, status social. E aí, produz mais cortisol. Cortisol, estresse. Estresse, cortisol na mãe, produz cortisol na criança, por causa dos neurônios espelhos e da difusão emocional. Se ela decide não ficar com o bebê no colo e deixar o bebê acostumar a ficar sozinho, etc e tal, ela vai ouvir críticas. Independente do que você decidir, você vai ouvir críticas. E isso não só no puerpério, em toda a sua maternidade. Porque a gente quer elogios, a gente não quer críticas, a gente não quer ter olhares tortos, a gente não quer isso, não quer aquilo. E a gente tá, por isso, produzindo cortisol. Acabou de falar aqui, ó. Quanto mais o estoque social aumenta, né? Ou seja, quanto mais eu recebo lá olhares, elogios, etc., mais o meu cortisol cai.
O que melhora muito a minha relação com os meus filhos, o meu bem-estar, né? E aí eu consigo ser uma mãe melhor também. Quanto mais o toque social diminui, ou seja, quanto mais críticas eu levo, quanto mais olhares, julgamentos, etc., mais o cortisol aumenta. O que dificulta cada vez mais a minha relação comigo mesma, com meu marido, com os meus filhos, assim por diante. Então, gente, a principal questão para uma boa maternidade e uma boa paternidade, na verdade uma boa vida, é a gente escolher bem a nossa rede de apoio. Né? A gente fala que existe uma rede de apoio predadora. Nossa, muitas vezes a própria mãe, minha mãe tá aqui, ela me ajuda tanto, só que ela tá criticando, ela tá dizendo pra você que não devia ser assim, que com você foi diferente, que não sei o que, que não sei o que. Ai, mas tadinha, ela tá tentando me ajudar. Ela tem melhor boa intenção do mundo, a melhor intenção do mundo. Mas ela está produzindo cortisol em você e você não vai conseguir produzir leite suficiente, não vai conseguir ter um bom descanso, o seu bebê vai ficar cada vez mais choroso e estressado porque o seu organismo está produzindo cortisol a partir dessas críticas e falta de apoio real das suas decisões, por exemplo. Tá? Isso é super interessante, gente, super interessante. A gente podia fazer uma live só sobre isso, né? Muito legal, porque é bioquímico. Não é aquela coisa assim, ela fica mal com as críticas da mãe. Não é ela fica mal, gente. É bioquímico. Nós produzimos cortisol a partir das críticas externas. É bioquímico. O trabalho de Robert Sapolsky, com babuínos mostrou que quanto maior o poder social, menor o nível de cortisol. Os babuínos-chefe têm baixos níveis de cortisol, enquanto os babuínos de baixa posição hierárquica têm altos níveis de cortisol. Podemos ver isso mais claramente na sociedade humana, nas vicissitudes da vida emocional no ensino fundamental. Quando seu filho pequeno experimenta um doloroso rebaixamento em uma amizade, dizendo ele foi horrível comigo, eu odeio ele, em uma semana, e em seguida corre para casa com alegria dizendo ele é meu melhor amigo, na próxima semana, podemos vislumbrar o processo de modo incisivo. Gente, a gente viveu isso ontem com o Joaquim. Muito engraçado, a gente conversou um monte. Os adultos talvez sejam melhor em escondê-lo, além de serem melhores no manejo desses altos e baixos. Mas, quando as crianças também são confrontadas com a desigualdade social em um sentido mais amplo, são até mais expostas a humilhações que podem desencadear a liberação de cortisol. Tudo bem por enquanto? Eu vou desligar o microfone para só o nariz, tá? Só um minuto. Peraí. Voltei, gente. Ó, já tô respirando melhor. Acabei de sair do Covid, né? Nossa senhora, como é ruim essa congestão que fica depois. Mas já tô melhor. Então vamos lá. Gente, perguntas até aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá legal, não tá legal? Me falem como é que vocês estão. Eu falo rápido, às vezes peçam pra falar mais devagar, ler de novo. A ideia do estudo do livro, eu tô aqui, né, independente de vocês estarem acompanhando ou não, porque pra mim é importante esse comprometimento meu com vocês, porque vocês podem assistir depois, claro. Mas estou completamente aberta a sugestões, a ideias, a críticas, a novos olhares pela leitura. Se você leu isso e interpretou assim, eu li e interpretei diferente. O que você acha? Muito legal. Coloquem aqui, tá? Essa ideia... O pensamento crítico é um dos valores que eu e o Dinho listamos no desenvolvimento dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos. Que o primeiro pilar para a gente ter uma educação consciente é a gente saber o que a gente realmente quer ensinar. Então a gente tem que listar esses valores, essas habilidades de vida para a gente saber se a gente está ensinando ou não e como ensinar, né? E um dos primeiros pra gente é pensamento crítico. Então, gente, por favor, pensamento crítico, tá? Estresse perigoso. O estresse que vem e vai é uma condição da vida. Entretanto, o que realmente danifica a saúde mental e física não é passar por períodos de estresse por horas ou dias, mas o estresse crônico, não aliviado, que persistentemente produz impotência. O estresse de curto prazo, que claramente termina quando a crise já passou, possibilita restaurar seus sistemas internos ao estado normal e causa pouco dano.
Na verdade, as pessoas costumam achar que um pouco de estresse é estimulante, mas quando você precisa passar meses ou anos se preocupando com a pensão ou com as festas barulhentas do vizinho, não conseguindo o trabalho que quer ou o parceiro que deseja, a ansiedade e a impotência de não poder fazer alguma coisa em relação a isso podem minar a sua saúde. Em grande medida, o estresse é produzido pelo que é imprevisível ou incontrolável. É muito estressante não poder evitar um desfecho negativo ou não poder obter algo que você precisa. Por exemplo, as pessoas que não conseguem o tratamento necessário para uma doença estarão sob estresse extremo. No entanto, parece que as pessoas que estão efetivamente no processo de morrer produzem muito pouco cortisol, apesar da ameaça aos seus sistemas corporais. Talvez o lento declínio dos sistemas físicos seja aceito nessa fase e já não leva à resistência e ao estresse. Mas situações que são imprevisíveis, que o pegam de surpresa, às quais você quer resistir, mas tem pouco poder de mudar, são as características que definem o estresse. A partir desse ponto de vista, é claro que a primeira infância pode ser extremamente estressante sem o apoio de pais sensíveis e protetores. Muitas fontes de estresse podem ser manejadas se houver recursos para atender ao desafio. Se você é rico e tem acesso a uma equipe de advogados e assessores, você pode lidar melhor com uma fraude nas pensões do que aqueles que não têm poupança e que têm pouca escolaridade. O mesmo vale para recursos internos. Com bastante confiança interna, muitas situações podem ser tratadas. As evidências mostram também que faz muita diferença se o indivíduo é apoiado por vínculos sociais seguros. Com uma rede de suporte, o estresse pode ser gerenciável, seja na infância ou na idade adulta. Os pesquisadores demonstraram que as crianças com vínculos seguros não liberam altos níveis de cortisol sobre estresse, enquanto as inseguras o fazem. Tem várias citações aqui, 94, 96, 96, 2002, vários autores diferentes, que falam isso. Crianças com apego seguro, com vínculos seguros, não liberam altos níveis de cortisol quanto as crianças com apego inseguro. Há uma forte ligação entre a insegurança emocional e a disfunção do cortisol. Portanto, não é necessária a natureza do estresse que importa. Não é necessariamente a natureza do estresse que importa, mas a disponibilidade de outros para ajudar a gerenciá-lo, bem como recursos internos da pessoa que o experimenta. Olha que interessante, gente. Não é necessariamente a natureza do estresse que importa, mas a disponibilidade de outros para ajudar a gerenciá-lo, bem como recursos internos da pessoa que o experimenta. Esses recursos internos nem sempre são óbvios. Os pesquisadores esperavam encontrar que as crianças com temperamentos temerosos e um pouco tímidas teriam altos níveis de cortisol sob estresse, mas acabou que não é isso que acontece. Elas, na verdade, tinham níveis normais de cortisol sob estresse, a menos que também tivessem apego inseguro em relação a seus pais. No entanto, as crianças que aparentemente eram tranquilas e controladas tinham altos níveis de cortisol sob estresse, porque também acabavam tendo apego inseguro. Era o apego inseguro que importava, não o estilo da personalidade ou a persona, que nem sempre é um guia confiável dos recursos emocionais internos. Nem sempre uma criança tranquila, quietinha, amorosa, etc., vai lidar bem com o estresse, porque não é isso que determina. Ele já está dizendo aqui que os estudos comprovam que na infância, principalmente, tem muito mais a ver com o estilo de apego com os dos pais. Até o ano de idade, as crianças que estão em relações seguras, que respondem às suas necessidades e as regulam bem, têm pouca probabilidade de produzir altos níveis de cortisol, mesmo quando estão chateadas, enquanto aquelas em relacionamentos inseguros produzem altos níveis, né? Tem uma citação aqui de 2002. A principal característica do apego inseguro é a falta de confiança na disponibilidade e no apoio emocional dos outros. Alce, como que eu sei se minha filha tem apego inseguro ou apego seguro? O que é isso? Como que eu faço para ter apego seguro, apego inseguro e assim por diante? Gente, o apego inseguro, a principal característica da criança ter um apego inseguro é a falta de confiança na disponibilidade e no apoio emocional dos outros, ou seja, dos seus cuidadores. O que é isso? Eu não sei se eu posso contar com a minha mãe. Eu não sei. Tem dia que eu choro, ela me atende. Tem dia que eu choro, ela briga comigo. Tem dia que eu choro e ela finge que nem me ouve. Tem dia que eu choro e ela vem correndo. Tem dia que eu sou completamente... Eu não confio que ela tá lá pra mim.
Eu não tenho essa confiança. Minha mãe é amorosa, minha mãe cuida de mim, minha mãe tudo. Mas eu tô sempre ali tentando entender o que vai acontecer hoje. Eu não tenho essa confiança de que ela tem uma disponibilidade emocional e uma presença para me atender. Sempre. Então o apego seguro é essa confiança. Eu confio na disponibilidade e no apoio emocional dos meus pais. Eu tenho certeza, independente do que aconteça, que eles estão lá pra me apoiar. Que eles não vão brigar comigo porque eu senti o que eu senti ou porque eu fiz o que eu fiz. Que eles não vão brigar comigo porque que eu tive uma explosão emocional. Que eles não vão. Não, tem dia que briga, tem dia que não briga. Ontem a gente tava falando isso com o Joaquim aqui, foi muito interessante. Ele chegou super triste. E daí ele tava falando de um amigo, que às vezes ele é legal, às vezes ele é chato, que isso, que aquilo, que aquilo outro. E daí o Dinho falou pra ele, filho, até pro papai é difícil a gente estar sempre disponível pra você, emocionalmente. E é o que eu mais quero fazer. Mas tem dias que você fala alguma coisa pro papai e o papai trata super bem. A mesma coisa que você fala no outro dia, às vezes eu tô nervoso, eu trato mal. Aí, no mesmo dia, às vezes você fala a mesma coisa e o papai fica bravo. Então, assim, é difícil pra gente ter um padrão. Porque a gente precisa estar mais presente, a gente precisa estar mais disponível, né? E é algo que a gente vai aprendendo, assim. Então, esse apego inseguro é isso. Eu não confio que meus pais estão disponíveis, então eu tô sempre inseguro, entendeu? Eu tô inseguro se eu posso correr até ela, ou se eu correr até ela dessa vez ela vai estar brava, ela vai brigar comigo, ela vai... Sabe aquela criança que precisa estar sempre atenta? Como é que tá a mãe antes de falar? Não, hoje eu não posso falar tal coisa. Não, hoje, olha, não, nossa, eu tô sentindo isso, mas não posso falar de jeito nenhum. Ai, será que eu posso contar? Ai, será que vai dar? Será que não vai dar? Insegurança. E isso, gente, desde bebezinho, tá? O bebezinho chora de noite. Algumas noites eu atendo, outras noites eu fico brava, outras noites eu tô nervosa, outras noites eu brigo, outras vezes eu chacoalho, outras noites eu trato bem, outras vezes... Apego inseguro. Ela não sabe se ela pode confiar. Tá? A gente vai desenvolvendo apego inseguro. E isso faz com que a criança produza mais cortisol no organismo. Quando ele estiver sob estresse. E aí, tudo bem? Continuo? Vamos lá? Estamos fortes aí? Podemos continuar. A separação e a desregulação. Provavelmente, a experiência mais estressante de todas para um bebê ou uma criança é ser separado de sua mãe ou cuidador. A pessoa que supostamente o mantém vivo. A separação precoce da mãe aumenta o hormônio de liberação da corticotrofina na amígdala. Alguns acreditam que isso é a explicação bioquímica para o medo, o que sugere que mesmo separações curtas da fonte de alimento e proteção são muito assustadoras para quaisquer jovens mamíferos amamentados, incluindo seres humanos. Então, gente, até uma separação curta. Ele tá muito mal acostumado. Ele não tá mal acostumado, gente. Ele tá seguindo a sua natureza. Mas o meu bebê, desde que nasceu, eu deixei ele no berço, eu só pegava pra mamar de 3 em 3 horas e ele nunca chorou. Ele sobreviveu. O cérebro sobrevive, tá? Então é bem importante a gente vai buscando os caminhos menos desgastantes para sobreviver. Provavelmente ele pode ter chorado 1 dia, 2 dias, e você tem ficado acostumando ele, condicionando ele que é aquilo que ele vai ter. Chega uma hora que o cérebro fala, para de chorar e guarda energia. É isso que tem. Então não gasta mais energia com nada, porque se tiver um perigo, você vai precisar ter mais energia para sobreviver. E aí nós vamos criando condicionamento neural de escassez, de mundo perigoso, de insegurança, de não ter apoio emocional, de não ser importante, porque se eu fosse importante eu ia ser atendido. Baixa autoestima, tudo isso desde pequenininho, né? Há fortes evidências de que a separação daqueles de quem dependemos eleva os níveis de cortisol. Estudos com macacos e ratos descobriram fortes correlações entre as separações precoces da mãe e altos níveis de cortisol. Cada vez que o filhote de macaco esquilo era separado de sua mãe, seu nível de cortisol subia. Se isso acontecia várias vezes por menos de 5 horas por semana, a sensibilidade ao feedback do cortisol aumentava. Ele tornava-se mais pegajoso e facilmente angustiado e brincava menos. Olha que interessante, gente. A separação dele várias vezes em uma semana fazia com que ele mudasse o comportamento dele enquanto filhote. Brincava menos, ficava mais pegajoso, ficava mais medroso. Olha que interessante. O conflito social e as ameaças de predadores também elevavam os níveis de cortisol. Estudos com primatas mostraram que os níveis de cortisol sobem quando o indivíduo está sob ameaça de outros no grupo, em conflito com outro membro do grupo ou afastado de seu grupo social de algum modo. Assim como episódios mais óbvios de separação física da mãe na infância.
Assim, parece que o cortisol em geral é um subproduto de uma ansiedade relacionada com a segurança, sobrevivência e vínculos sociais que protegem. Por que a gente está falando tanto do cortisol, gente? Porque o cortisol é esse hormônio do estresse que traz tantos danos na nossa saúde, tá? Então, é muito interessante essas pesquisas comprovarem que isso vai sendo condicionado pelo nosso organismo desde bebezinho. E vai levando a esses traumas, que são novos lugares cerebrais, novos padrões de comportamento, novas crenças, novos lugares que o cérebro entende. É esse tanto de cortisol que eu preciso produzir, porque o mundo é perigoso, porque todos os dias eu preciso produzir esse tanto, porque, sabe? Peraí que eu vou só ler de novo. A pessoa que entra na live nessa hora, né, olha e fala, meu Deus, que live é essa sem ninguém na frente? Gente, é porque é vocês, né, meu grupo de estudo. Eu preciso poder fazer estando respirando bem ou não. Senão já viu, senão eu não sigo com o meu estudo aqui. Um trabalho recente ligou mais diretamente esses achados aos seres humanos. Nas sociedades modernas em que as mulheres potencialmente podem desfrutar de uma variedade de papéis, as crianças são cada vez mais frequentemente separadas de suas mães para possibilitar que elas saiam para trabalhar. Mas, ao longo de décadas, argumentou-se sobre o impacto que isso tem sobre seus filhos. Andrea Detlin, pesquisadora dos Estados Unidos, usou o cortisol como modo de medir o efeito sobre a sua resposta ao estresse. Ela foi para uma creche em um período integral para estudar crianças de 3 e 4 anos que eram separadas de suas figuras de apego durante o dia todo. O que ela encontrou confirmou os receios de algumas mães de que seus filhos de fato acham a experiência estressante. As crianças não necessariamente pareciam estressadas, nem se comportavam como se estivessem estressadas, mas a sua resposta ao estresse estava ativada e seus níveis de cortisol subiam conforme o dia avançava, especialmente se fossem crianças com má habilidade social. À tarde, seu nível de cortisol estava muito elevado. O nível de cortisol normalmente cai nesse período do dia em crianças que estão em casa com seus pais. Tem citações aqui. Esses resultados já foram replicados com algumas evidências recentes, sugerindo que os níveis de cortisol de crianças pequenas em creches são mais afetados se elas forem atendidas por funcionários com estilo de cuidado intrusivo e supercontrolador. São mais afetados se elas forem atendidas por funcionários com estilo de cuidado intrusivo e supercontrolador. No entanto, antes de passar para conclusões sobre o cuidado maternal, Detlin fez mais algumas perguntas sobre cuidados alternativos à criança. Ela encontrou que os altos níveis de estresse não eram inevitáveis. Em um segundo estudo, ela focou nas crianças que foram separadas o dia todo de suas figuras de apego, mas foram deixadas com babás. Detlin encontrou que o que geralmente importava era a qualidade da prestação de cuidados e se havia alguém realmente prestando atenção na criança. As crianças que foram deixadas com babás, que eram altamente responsivas à criança, tinham níveis normais de cortisol. Além disso, um trabalho recente de Lisa Badanes confirmou esses achados. Seu trabalho em berçários encontrou que mesmo as crianças com apego seguro lutavam para gerenciar experiências estressantes quando seus pais não estavam disponíveis. No entanto, se tivessem um relacionamento seguro com uma figura parental alternativa, a professora, a cuidadora ou a babá, como o cuidador principal da creche, este atuava como uma proteção contra o estresse, de maneira muito semelhante à do relacionamento com um pai sensível. Olha que legal, gente. Isso que eu acho legal dos estudos. Não é a gente dizer, tá certo pôr na creche, ou tá errado pôr na creche. Gente, não é sobre certo e errado. É sobre resultados, né? Como que são essas cuidadoras? Como é esse ambiente? Quantas crianças para cada cuidador? Como que é a personalidade, o jeitinho, né? Então, bem importante a gente olhar para tudo isso. Como são os meus filhos? Como que é o meu apego com os meus filhos quando eles estão em casa? Se ele já tem apego inseguro em casa e vai para um outro lugar, como você acha que vai ser? Cada vez pior, né?
Ai, gente, tá muito condicionada. Esses achados apoiam fortemente a importância da regulação emocional e a necessidade absoluta das crianças pequenas de ter alguém continuamente disponível que perceba seus sentimentos e possa ajudá-las a regulá-los. Esse pode ser o motivo de algumas crianças dormirem tão tarde, né? O nível de cortisol alto o dia todo. Não adianta apagar as luzes da casa se esse apego é inseguro durante o dia. Ótimo, Marcelo. Ótimo, boa explicação. Sim, tem vários motivos, né, que impactam na criança não se entregar para o sono na hora que o corpo dela precisa. E esse com certeza pode ser um deles, com certeza absoluta. Outro pode ser porque de noite é o único momento que o cérebro dele entende que ele tem uma possibilidade de ter os pais. Né? Passa o dia inteiro fora, chega em casa e fala, cara, eu preciso deles. E aí o cérebro não deixa dormir, fica com eles, aproveita, fica com eles. Tenta chamar a atenção deles, você precisa deles, né? Também pode ser... Tudo se soma, né? Nunca tem uma coisa só ou outra no relacionamento humano. Seus achados sugerem que essa pessoa não necessariamente precisa ser a mãe ou o pai, pelo menos até os 3 anos, desde que a pessoa esteja sintonizada e emocionalmente disponível para a criança. Pelo menos aos 3 anos, não é até aos 3 anos. Então, ó, seus achados sugerem que essa pessoa não necessariamente precisa ser a mãe ou o pai, pelo menos aos 3 anos. Até os 3 anos, normalmente é muito necessário que seja mãe ou pai, que sejam os cuidadores primários, né? Mas essa pessoa esteja sintonizada emocionalmente e disponível para a criança. No entanto, os estudos sugerem que a falta dessa responsividade consistente e de proteção que seja a marca do estresse para uma criança dependente. Depois a gente vai continuar no próximo encontro, então, o pais estressados, criança estressada. Gente, temos filhos estressados em casa, temos muitas explosões emocionais em casa, temos explosões incontroláveis em casa, apego inseguro e pais estressados. A gente vai ver isso no próximo. E esse apego inseguro provavelmente veio desde lá do nascimento. E a gente tem toda a possibilidade sempre de ir remodelando. O cérebro é plástico, tá? Ah, é mais difícil? Claro que é mais difícil. Seria muito mais fácil se lá no nascimento a gente soubesse de tudo isso e já tivesse trazido apego seguro desde o começo. Mas eu não consigo, Alcio, porque eu não tenho essa disponibilidade emocional pra ninguém, nem pra ele, nem pra ninguém. Ótimo, então a gente se trata enquanto a gente vai tentando dar pra eles o que a gente não teve e o que a gente não tem. É uma cura. Esses dias uma aluna do audiocurso falou, em vez de nasce criança, nasce a culpa, como é que é? Nasce uma criança, nasce uma culpa? A gente podia dizer, nasce uma criança, nasce a possibilidade de cura. Porque é por elas. Se eu a vida inteira não fiz terapia, não fui olhar, fiquei fugindo das situações para não ter que lidar com isso, lidei com isso, eu sou estressada mesmo, acabou, eu sou explosiva mesmo, acabou, pelas crianças, então a gente tem a possibilidade agora de olhar e de tentar se curar e de buscar isso cada vez mais. Alcio, eu não consigo, ok, então não culpe a criança. Né? Não tem problema nenhum a gente não conseguir, desde que a gente não coloque a culpa sobre a criança por ela ser explosiva, por ela ser estressada, por ela não conseguir dar conta das emoções dela, por ela ter um apego inseguro conosco. Não é culpa da criança. A resposta do cérebro da criança é inconsciente, assim como a nossa também. Né? Eu não sei porque eu tenho tudo isso. Por quê? A gente foi registrando, o cérebro foi registrando os registros que melhor faziam com que eu sobrevivesse. Né? Então, assim, eu não posso estar seguro de que eu posso sentir tudo que eu sinto e de que eu posso chegar nos meus pais. Então, eu crio caminhos de produção de mais cortisol para sobreviver se precisar. Porque eu não sei se meus pais vão estar disponíveis. Então, produzo mais cortisol para você poder lutar com o urso se ele aparecer. É tudo o cérebro buscando os melhores caminhos para sobreviver. Sempre. Tá? Sempre. O cérebro nunca vai buscar um caminho se ele sabe que tem outro melhor. Sempre vai buscar o caminho que ele acha que vai ser o melhor de todos para sobreviver. Eu já falei pra vocês aqui de outros casos de estudos dessa ideia de comportamentos, né? Que eles fizeram em cachorros. Que eles davam um choque no cachorro e quando ele tentava fugir, a jaula tava fechada e não tinha como fugir. E ele ficava tentando até o momento em que eles davam um choque e eles simplesmente paralisavam. E ficavam quietinhos esperando o choque passar. Quando eles abriram a jaula e continuaram dando choque, eles não tentavam fugir. Mesmo com a jaula aberta. Porque já tinha registrado no cérebro que aquele caminho gastava energia demais e ele precisava de energia para sobreviver ao choque, então, ao próximo choque. Então, ele não tentava fugir, mesmo com a jaula aberta. É isso, gente. A gente vai registrando no nosso cérebro níveis de produção de cortisol para sobreviver e podemos ser
ter crianças mais estressadas no dia a dia, mesmo dormindo a noite inteira. Não, meu filho chorou 3 dias só, depois nunca mais e dormiu a noite inteira. Tudo bem, ele dormiu a noite inteira, mas o que ele aprende no cérebro dela é insegurança, produção de cortisol, e isso reflete no dia. Então, gente, uma coisa não quer uma coisa, eu estou falando de relacionamento humano, desenvolvimento cerebral. É super complexo e sempre uma coisa influencia na outra. O melhor que nós temos a fazer é sermos responsivos, atender as necessidades físicas e emocionais nossos, fisiológicas e emocionais do nosso filho o mais rápido possível, da melhor maneira possível. E isso não quer dizer fazer tudo o que ele quer, gente. Não tem nada a ver com permissividade. Tem a ver com responsividade, necessidades verdadeiras. Qual é uma necessidade verdadeira? É. Acolhimento é uma necessidade verdadeira? É. Tá? Diferente de deixar comer doce porque ele quer, porque ele tá chorando. Eu posso dar cola porque ele tá chorando. Eu posso acolher a emoção dele. Não quer dizer que eu vou liberar o doce. Ai, mas ele tá chorando porque vê TV. Meu Deus, ele vai ficar estressado. É melhor deixar ele ver TV do que o estresse corrosivo. Não. O estresse vai se acalmar se eu for acolhido. A gente precisa ter disponibilidade emocional, não fazer o que a criança quer. Não é isso. Tá? Tudo bem? Podemos finalizar por aqui? Perguntas? Considerações? Achei que alguém tinha chego lá. Despedidas? Esse conteúdo do cortisol é muito legal, né? Ele explica muita coisa. Muita coisa mesmo. Sobre nós mesmos, né? E sobre os nossos filhos, claro. Então tá bom. Então vamos nos despedir. Um beijo a todos e todas. Ai, Marcela, eu tô acompanhando você por aqui também. Como é que tá o Caetano? Ai, obrigada. Agora só falta liberar a congestão nasal, mas acho que já logo vai liberar. Ai, Mari, que bom que você entrou. Fico bem feliz. Tem muito a ver com o que a gente tava conversando esses dias, né? Então tá bom, gente. É uma delícia, né? Ao vivo eu acho sempre melhor, mas não desistam, assistam os gravados, tá? Tá lá no meu YouTube e aqui também. Beijo, gente. Seguimos na próxima terça, às 9h30 da manhã, com a continuidade desse capítulo. Beijão!